Meus amigos e irmãos, o livro de Jó do Antigo Testamento é um dos livros mais complexos das escrituras bíblicas, porque ali nós encontramos uma história um tanto quanto contraditória, sobretudo quando nós observamos a nossa teologia ou uma certa teologia vigente no século XXI. Eu me refiro a essa teologia chamada de prosperidade, essa teologia triunfalista. O livro de Jó mostra um homem que, conquanto temesse a Deus, acreditasse em Deus, confiasse em Deus, ele passou por agruras, por tempestades e sofrimentos dos mais terríveis, perdas, doenças, falências. E então, nesse contexto, Jó está se apresentando diante de Deus e também conversando, dialogando com amigos seus para tentar compreender o que lhe acontecia e para tentar compreender quem era Deus, conhecer a Deus em toda aquela tormenta pela qual Jó passava. E, sobretudo, nos capítulos 36 e 37 desse livro, nós encontramos um diálogo de Jó com Eliú, um desses seus interlocutores. E Eliú está conversando com Jó e lembrando algumas coisas que me ocorreu compartilhar com vocês aqui no canal. Nessa busca de conhecer a Deus e de entender o que se passava com ele, então Eliú tenta contribuir, não é, com Jó. E ele diz assim: Deus é muito poderoso, Jó. Quem é mestre como ele? E continua Eliú: ninguém pode lhe ordenar o que fazer. Ninguém pode dizer a Deus o que deve, o que ele deve fazer, a demonstrar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Depois ele diz assim: você sabe como Deus controla a tempestade e faz os relâmpagos brilharem nas nuvens? Mostrando novamente, não é, atos de Deus que são incompreensíveis à luz da razão humana. Depois ele diz: o Todo-Poderoso está além de nossa compreensão. Não há quem possa colocar Deus numa caixinha, não é? E também não há quem esteja na antessala de Deus a ponto de explicar todas as suas razões, todos os seus motivos. E a presença de Deus na história e a sua interferência nas vidas humanas, às vezes, são incompreensíveis. O próprio Eliú continua dizendo aqui: Deus faz tudo isso, referindo-se à maneira como Deus governa a natureza, os ventos, a umidade das nuvens, não é? As tempestades, como Deus provê subsistência para os animais selvagens, não é? Como Deus controla então todos os componentes da natureza. Então o Eliú diz assim: Deus faz tudo isso para castigar as pessoas ou para mostrar seu amor. Numa tradução mais suave, né, para disciplinar as pessoas ou para mostrar seu amor. Então, Eliú está aqui especulando a respeito dos propósitos da ação de Deus e da presença de Deus na natureza, na vida humana e na existência de cada um de nós. E o que resta desses ensinos, dessas exortações, o que me chamou mais a atenção é como Eliú exorta a Jó e a cada um de nós a buscar entendimento espiritual. Porque ele diz assim: conquanto haja mistério na ação de Deus e ela esteja muitas vezes revestida de significados
que nós não podemos aprender totalmente, ele diz que a voz de Deus se manifesta de forma tremenda, mesmo nesses eventos, vamos dizer assim, climáticos, né? Depois vem o rugido de trovões, a voz tremenda de Sua Majestade, quando ele fala, não arrefreia. A voz de Deus é gloriosa no trovão. Então ele nos exorta. Ouça com atenção o estrondo da voz de Deus. Muitas vezes Deus está se revelando de muitas maneiras e as pessoas e nós não estamos entendendo. Somos nós que não ouvimos, apesar de ter ouvidos. Somos nós que não vemos, apesar de ter olhos. Somos nós que não entendemos, apesar de termos racionalidade, apesar de termos a capacidade de pensar. E por isso tudo, Eliú diz que nós devemos ouvir com atenção a voz de Deus. E pedir a Ele que nos ensine até o que dizer. Ensina-nos então o que dizer a Deus. Somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos. Eu acredito que essa é uma palavra oportuna. Nós estamos no meio de uma catástrofe mundial, mais de 10 milhões de pessoas infectadas por uma pandemia, milhares e centenas de milhares de vidas ceifadas. E eu acredito que em todo esse processo há uma voz de Deus se expressando. Eu acredito. E nós devemos entender. Em primeiro lugar, eu tenho certeza que as fragilidades desse sistema econômico e social estão a toda prova, não é? A demonstrar que ele é insustentável, a demonstrar que as pessoas estão viciadas em consumo, em dinheiro e que isso vai nos levar a precipícios maiores. Também eu acredito que há um impacto em todas as institucionalidades religiosas, né? O que veio a religião? Como é que ela pode, que diferença ela tem feito então nesse contexto? Eu acho que a pandemia está denunciando isso, né? Muitas igrejas estão preocupadas não com o sofrimento dos outros, não com a tragédia que está acometendo os outros, mas preocupadas em voltar a se reunir, gerar aglomerações, né? Então, acredito que há um abalo nas estruturas sociais, econômicas, religiosas, nas instituições de modo geral. Apesar de que eu sei também que muitas pessoas não estão nem percebendo isso, não estão dando ouvidos a isso, né? E muitas delas estão até negando a gravidade da situação em que nós nos encontramos, não é? O livro de Jó, esse diálogo dele com Eliú, demonstra que Deus ele está presente com a sua soberania, que ele está se revelando, mesmo nesses episódios trágicos, e que há algo que nós podemos aprender com isso. Não é? Há algo que nós podemos aprender e há mudanças que precisam ser realizadas na nossa vida, na nossa visão de mundo, na nossa sociedade, nos nossos sistemas econômicos, sociais, religiosos. Eu acredito que é um tempo para a gente entrar em meditação, entrar em reflexão, nos aproximar de Deus, exercitar as nossas faculdades espirituais e deixar de ser ignorantes em relação às coisas espirituais, porque então é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que vai nos revelar essa sua presença na história e também a sua intervenção no nosso meio e na nossa própria vida. Por isso, vamos fazer como sugere Eliú. Vamos aprender a saber o que dizer a Deus. Um abraço aos amigos. Deus nos abençoe a todos.